Olá pessoal do canal Destrancadamente. Eu vou começar informando a vocês que o meu currículo está aqui na descrição e vamos imaginar que o Brasil, de um momento para o outro, fosse eleito presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, o país mais importante do ponto de vista econômico, militar, que tivesse a maior influência de todos os países do mundo. Pois bem, o Brasil não foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas este ano o Brasil é presidente dos BRICS. E daí, qual a importância disso? Bom, a importância é que os BRICS são a segunda maior potência econômica do mundo, só atrás dos Estados Unidos, e deixando atrás dele a União Europeia. A União Europeia que está em crise, e Estados Unidos, que o mundo julga que está entrando numa tremenda de uma crise com este novo governo. Então, a partir desse ano, o Brasil vai ser presidente de um bloco econômico, na verdade, um grupo de países que estão cooperando entre si para desenvolver suas economias e que tem a maior população do mundo e que tem o país que é o celeiro industrial do mundo, sendo que o Brasil é o celeiro de alimentos do mundo. O que significa isso? Bom, o Brasil, como presidente deste grupo importante, e não é importante porque é um pouquinho importante, ele é provavelmente o grupo atual mais importante que existe. Este grupo de países tem por objetivo não dominar o mundo, mas aumentar a economia dos seus países individualmente através de trocas e também ser os países que maior desenvolvimento vão poder ter, porque eles estão trabalhando este desenvolvimento entre eles mesmos, sem interferência de outros países, ou seja, estão trabalhando de maneira soberana. Já imaginou? O Brasil é o presidente de um grupo de países soberanos entre si, que juntos são, se não a primeira, uma das primeiras, digamos assim, a segunda maior economia em grupo do mundo. Bom, e daí? E daí que o Brasil vai poder dar a sua contribuição, dar a sua maneira como presidente de ver o mundo, de promover coisas. E o que o Brasil tem procurado promover há muito tempo e que se alinha com esse grupo. Primeiro, o Brasil há muito tempo já está pedindo reformas da ONU, daquele Comitê de Segurança da ONU. Por quê? Olha, vamos dar uma olhada na história. O que aconteceu? Rapidamente. Teve uma tal de Segunda Guerra Mundial, que muita gente considera que é simplesmente a continuação da Primeira Guerra Mundial. E o que foi isso? Foi uma busca por mercados. Você tinha países como a Alemanha, que era e agora continua sendo um país poderosíssimo, com um parque industrial invejável, enorme. Ele é o motor da União Europeia atual, mas que na época era um país que tinha sofrido uma derrota muito grande. Então é um povo que ficou na Primeira Guerra humilhado, e na Segunda Guerra eles procuraram crescer como se eles fossem assim o país que fosse dominar toda a Europa, e conseguiram dominar toda a Europa, mas logo acabaram com a brincadeira deles e surgiram dois polos no mundo, dois polos com peso enorme. Praticamente só tinha os dois, que era, digamos assim, o Ocidente com os Estados Unidos e, digamos assim, o Oriente com as repúblicas soviéticas. Então, Estados Unidos
repúblicas soviéticas. É melhor para entender, porque senão o resto é cheio de contaminação de ideias. Então, esses Estados Unidos, eles se uniram aos estados, digamos assim, da Europa. Então, esta união fez um grupo econômico que foi o grupo econômico do Ocidente. Imagina, Estados Unidos e Europa não tem para ninguém, né? Do outro lado, as repúblicas soviéticas. Mas não podemos esquecer que essas repúblicas soviéticas foram as primeiras a lançar satélite, que é o Sputnik, que deixou o mundo aterrorizado. Aquelas repúblicas soviéticas estavam dominando o espaço. Depois foram os primeiros a lançar o homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin, ou seja, tinham um desenvolvimento tecnológico imenso, maior até, em muitos aspectos, né, do que os Estados Unidos e a Europa. Então isso fez com que houvesse durante muito tempo a chamada Guerra Fria. E a Guerra Fria foi uma guerra onde não havia confrontos de armas de morte entre os dois, mas havia sempre uma guerra latente, guerra de informação, guerra de tecnologia, guerra disso, guerra daquilo. Pois bem, esta guerra acabou quando se esfacelou a tal da União Soviética e acabaram os Estados Soviéticos. E aí o mundo ficou o quê? Ficou na mão dos Estados Unidos. Então, tudo o que existiu no Ocidente depois da Segunda Guerra Mundial era centrado nos Estados Unidos, de uma tal maneira que todo o comércio internacional é feito em dólar. E por que é feito em dólar? Porque você tem que usar um tal de sistema SWIFT para fazer transação entre os bancos, entre as instituições financeiras. Então você só consegue transferir dinheiro de um país para o outro se você usar o tal do SWIFT e essas transações forem feitas em dólar. Bom, com isso, o poder americano, o poderio americano, ele vai de A a Z. Ele tem poder econômico, ele tem poder militar, ele tem poder mais importante de todos, é de ter a moeda de troca entre os países. Pois bem, isso significa que o mundo se desenvolveu de acordo com as regras americanas. Lembra, quando você tem um irmão grandão, você não vai discutir com ele determinados detalhes, tá certo? O irmão grandão, ele vai definir tudo, né? Se for irmão fraternal mesmo, que hora você vai acordar, que hora você vai dormir, enfim, qualquer coisa eu dou um tapão na sua cabeça, quem manda aqui sou eu e quem te dá dinheiro sou eu, não tenho o que discutir. Mas nas sombras de todo esse sistema, acabou surgindo um país muito importante, que é a China. Hoje a China é um país que já era enorme em território, em população, e passou a ser a fábrica do mundo. Tudo que você precisar, ou praticamente tudo que você precisar, você vai encontrar na China. Nossa, isso significa um poder econômico equivalente, ou quase, seja a Europa, seja os Estados Unidos. E aí surgiu um tal de BRICS, que são os países emergentes. Países que, como a China, precisam sair da situação atual e se desenvolverem. Mas veja, esses países têm que seguir regras que são dadas pelo todo-poderoso Estados Unidos e pelos seus aliados, como a Europa. Então o que aconteceu? Esses países chamados de emergentes resolveram se juntar. E eles se juntando, eles são mais fortes que cada um isoladamente. E essa força é enorme. A China é a segunda maior economia do mundo. A China com a Índia fazem 10 vezes a população ou mais do Brasil, quase 10 vezes a população
da Europa ou dos Estados Unidos. Então veja, só de pessoas é uma quantidade enorme. E são países em desenvolvimento, ou seja, eles só podem crescer. Então BRICS significa, brick em inglês é tijolo. BRICS mais ou menos significa um muro. Veja, isso daí do ponto de vista filosófico. Então estão criando um muro, uma edificação toda, conversando entre si, como um tijolo tem que mais ou menos conversar com o outro, para formar um muro, uma nova construção de uma nova, quase que ordem mundial. Então, agora, nesta situação, onde já existe uma consolidação dos países fundadores, que são os BRICS, mais os países que foram agregados e mais os associados, a gente passa a ter uma quantidade enorme de países chamados emergentes, que exclui, portanto, os Estados Unidos e a Europa, e que já são grandões. É o terceiro grandão em termos de economia, militar, população, no caso do Brasil, como eu já disse, de produção de alimentos, no caso da China, de produção industrial, e a gente tem, só para ficar claro aí, a Rússia, que pelo bem e pelo mal, ela produz mais armamentos, 4, 5 vezes mais armamentos do que a Europa. Então, é uma certa potência também militar. Mas isso não vai entrar necessariamente nos BRICS. O que os BRICS é? União de países que vão se desenvolver, aumentando as transações entre eles. E o Brasil é presidente. Este ano de 2025, o Brasil é presidente desta potência, deste grupo econômico. É como eu falei lá no começo, é como se o Brasil fosse presidente dos Estados Unidos ou presidente da União Europeia. Só que esse grupo se chama BRICS, ele é novo. A gente não tem muito ideia do tamanho dele, por isso que eu contei um pouco a respeito dele. E o que a gente pode esperar da presidência do Brasil? Bom, primeiro, acho que ninguém tem muita ideia aqui no Brasil, ou pelo menos a maior parte da população não tem, de que ser presidente de um grupo, digamos assim, econômico, um grupo de trocas, de interesses do tamanho dos BRICS, significa que você é um dos caras mais poderosos do mundo. Isso vai transformar, e já transformou o Brasil, num dos países mais poderosos do grupo, não individualmente, mas porque ele pertence a um grupo. Ele vai falar em nome do grupo, mais do que isso, ele é presidente do grupo. Então ele vai impor a agenda dele. Qual é essa agenda? Primeiro, a agenda do desenvolvimento sustentável. Esse grupo já tem interesse em desenvolvimento sustentável, mas o Brasil é um país que tem essa característica. Então ele já se desenvolve de maneira sustentável, é o país que tem a melhor matriz energética do mundo, é um país enorme, não podemos comparar com um paísinho pequenininho, tá certo? Suíça, Suécia, Noruega são países de poucos milhões de habitantes. Mas um país de 210 milhões de habitantes, com uma matriz energética limpa, e, para quem não sabe, o Brasil é aquele país onde a energia solar e eólica está contribuindo cada vez mais para a matriz energética, a eletricidade. Então veja, é um país de matriz limpa, com uma floresta enorme. O que ele vai querer? Desenvolvimento sustentável. Então ele vai colocar na agenda desses países desenvolvimento sustentável. Só para vocês terem uma ideia, do outro lado lá vai ter um presidente americano que acha que tudo isso é bobagem. Então vamos entrar numa disputa aí no mundo para saber qual dos dois vai ter mais importância. Depois disso, o Brasil sempre brigou por uma maior representatividade do Conselho de Segurança na ONU. Por quê? Porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, foi feito esse Conselho de Segurança, se juntou poucos países que saíram
vencedores na Segunda Guerra Mundial, e esses poucos países, com mais outros para complementar, têm poder de veto. Então, se todo mundo quer, os Estados Unidos não quer, não acontece nada. Se todo mundo quer, a Rússia não quer, não acontece nada. Então ficou um diálogo de surdo. Um sistema de segurança desse, ele é ineficaz. E outra coisa, como a gente depende do dólar para tudo, e as instituições maiores, Banco Mundial e o FMI, estão nos Estados Unidos, trabalham em dólar, veja, está na cara que a influência americana é muito grande. Isso significa que a chamada governança global, o que é governança? É governar, é dar direção, é dizer o que está certo, o que é errado, vamos mais por aqui, vamos mais por ali. Isso ficou na mão, hoje em dia, principalmente, dos Estados Unidos e mais nenhum, é o xerife do mundo. O que significa isso? Com essa governança, esses países, por exemplo, que fazem parte dos BRICS, mais o BRICS Plus, mais o BRICS dos agregados, esses países que não fazem parte dos Estados Unidos, não estão alinhados diretamente aos Estados Unidos, nem à Europa, eles ficam dependendo da governança que praticamente é americana. Ou seja, só pode fazer o que os Estados Unidos quer. Mas tem coisa que pode ser feita e que não vai agredir ninguém, mas os Estados Unidos não vai querer. Por quê? Porque ele não vai querer concorrente em diversas áreas. Estados Unidos não é brincadeira. Então veja, agora que esses países estão juntos e o Brasil é presidente, ele sempre quis trabalhar por uma melhor governança. Então o Brasil vai trabalhar por uma melhor governança a partir dos BRICS. Isso faz o quê? Com que os BRICS passam a ter maior poder, maior voz, um peso maior nas decisões do mundo. Ou seja, ninguém vai fazer guerra em nome dos BRICS, mas a gente sempre vai poder dizer o seguinte: olha, estou falando em nome dos BRICS, e como nós somos grandão também, a gente está querendo que alguma coisa mude de alguma forma. Nós estamos ajudando os países entre si, dos BRICS, naquilo que se chama de cooperação Sul-Sul. Por que cooperação Sul-Sul? Porque a cooperação antes era Norte-Norte, era Europa e Estados Unidos. Agora a gente tem países, o Brasil é o maior deles no hemisfério sul, mas a gente chama de Sul-Sul porque estão, digamos assim, ao sul desses países, não é? Como a China, a Rússia, Índia, África do Sul, são todos países abaixo. Entrou a Etiópia, parece que está entrando ou não entrando, a Arábia Saudita, entrou o Irã. Então são todos países que, digamos assim, estavam sendo considerados num nível abaixo desses países que mandavam no mundo. Só que agora eles têm uma importância tão grande ou maior que os países do Norte-Norte. Com a presidência do Brasil, vai se querer colocar um peso maior da governança mundial nesses países do BRICS. Vai se querer mudar uma série de financiamentos que antes passavam pelo FMI. Por exemplo, uma coisa importante que se fala pouco é que esse grupo de países criou o novo Banco de Desenvolvimento. Para quem não sabe, o novo Banco de Desenvolvimento é aquele país que junta o dinheirinho de cada um deles para financiar infraestrutura nos demais países. Bom, esse NDB, ele está sendo dirigido, está na presidência dele, pela segunda vez, a Dilma Rousseff, que também é brasileira. Veja, o Brasil tinha por direito indicar o presidente do NDB, Novo Banco de Desenvolvimento. E depois, em seguida, a Rússia deveria designar um presidente. O que a Rússia fez? Designou a própria Dilma Rousseff. Ora,
Isso tem um peso enorme. O Brasil hoje, além de celeiro do mundo, além de ter a presidência dos BRICS e a presidência do NDB, o Brasil é um país de extrema importância no mundo, porque ele é aceito como um país de alta relevância, inclusive pela Rússia, que confiou ao Brasil, na Dilma Rousseff, a presidência do novo Banco de Desenvolvimento. Veja, então, existe a possibilidade hoje de se desenvolver infraestruturas em diversos países que fazem parte dos BRICS, ou até de algum outro país que decidam que deve fazer parte. Esse banco é um banco, é como o Bradesco, o Itaú, como qualquer outro banco. Só que é um banco de desenvolvimento, você não vai abrir conta nesse banco. O que ele faz? Empresta dinheiro. Quando ele empresta dinheiro, esse dinheiro significa que ele vai ser usado para desenvolvimento, é um banco de desenvolvimento. Então ele pode direcionar o desenvolvimento independentemente da Europa ou dos Estados Unidos. E nós estamos falando de países, veja, antes o desenvolvimento estava centrado só nos ganhadores da Segunda Guerra Mundial. Agora eles estão centrados também num outro centro, no chamado multilateralismo, em países que antes estavam na periferia disso. Veja, hoje a China manda satélite para a Lua, a Índia manda satélite para a Lua, o Irã tem um programa de desenvolvimento de satélites. São países que estavam fora do radar dos Estados Unidos, da União Europeia. Eles nem existiam, né? Um paizinho porcaria. Não. Agora, em grupo, eles passam a ser muito importantes. E esses países podem ter financiamento para o seu desenvolvimento através do novo Banco de Desenvolvimento. Isso significa que a governança, a maneira de governar, de dirigir o mundo, já não é mais exclusividade do Norte-Norte, Europa e Estados Unidos. Agora tem um outro polo que define qual deve ser o desenvolvimento dos seus membros, os membros do BRICS, que estão construindo um muro, uma edificação nova. E o Brasil, como presidente, tem toda essa importância. Eu espero ter esclarecido para vocês que este ano é um ano muito importante para o Brasil e para o mundo, porque muitas novidades estão surgindo, inclusive essa em que o Brasil é presidente dos BRICS e nós temos um outro presidente de um outro grupo, que na verdade é um país, né? Que é os Estados Unidos. Nós vamos entrar em embates com eles. Grupos vão entrar em embates com eles. E o Brasil, além dessa importância de ser presidente dos BRICS, o Brasil também faz parte do Mercosul e nós temos um acordo econômico que começa a vigorar logo em breve entre Mercosul e União Europeia. Então nós estamos em pleno desenvolvimento de uma coisa que ainda não existia, que ainda tem muitas incógnitas, que ainda vai dar muito o que falar e se desenvolver, que é o multilateralismo, com importância central no Brasil. O Brasil não tem uma importância qualquer uma, até porque é líder na América do Sul, né, fundador do Mercosul e fundador dos BRICS. Tá ok? Então espero ter destacado a mente. Novamente, meu currículo vai ficar num link aqui na descrição e vamos desenvolver um pouco mais essas coisas, porque nós precisamos destrancar a mente. As pessoas só veem pedacinhos disso e a gente consegue fazer uma união maior de todas as partes, tá ok? Um abraço e até breve.